Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre autovalores e autovetores de uma matriz. Inicialmente vamos focar a nossa atenção sobre autovalores e autovetores reais. Tomamos uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, tamanho n por n. Nós dizemos que x é um autovalor dessa matriz. Se houver pelo menos uma matriz X não nula, coluna, de tamanho n por 1, de tal modo que A vezes X é igual a lambda vezes X. Quando eu multiplico A por X, obtenho um múltiplo de X. No caso de lambda ser um autovalor de A, as matrizes não nulas que satisfazem essa equação são chamados de autovetores de A, associados ao autovalor lambda. Vamos observar que x igual a zero sempre é uma solução desta equação. Se eu puser zero aqui, fica zero. Se eu puser zero do lado direito, o lado direito fica igual a zero também. Entretanto, zero não é autovetor de A. Vamos ver, então, quais são as equações que fornecem os autovalores e os autovetores de uma determinada matriz. Recordando que se lambda é um autovalor de A, quando houver uma matriz X diferente de zero, de tal modo que AX igual a lambda X. Então, se AX é igual a lambda X, passando para o lado esquerdo esta expressão, ficamos com AX menos lambda X igual a zero, e multiplicamos aqui pela matriz identidade, para podermos colocar o X em evidência. Colocando o X em evidência, chegamos a esta equação A menos lambda I, multiplicado por X igual a zero. Esta é uma equação matricial homogênea, que tem solução não trivial apenas quando essa matriz for singular. Lembrando que x igual a zero sempre é a solução dessa equação. Mas quando é que esta equação vai ter solução não trivial? Quando essa matriz for singular. E quando é que essa matriz é singular? Quando o seu determinante for igual a zero. Portanto, esta equação tem como incógnita o lambda. Nós vamos ver que o determinante dessa matriz é um polinômio em lambda. Se for dada a matriz A e é a matriz identidade, então nós teremos uma equação polinomial em lambda para achar as suas raízes. Venho aqui, acho os autovalores, volto nessa equação, substituo cada autovalor encontrado nesta aqui, nesta equação 5,3, e determino quais são as soluções não triviais da equação homogênea. Estes serão os autovetores de A associados ao autovalor lambda. Então, como destaquei, determinante de A menos lambda I vai ser um polinômio em lambda, que chamamos de polinômio característico de A. E esta equação, determinante de A menos lambda I igual a zero, recebe o nome de equação característica de A. Bom, vamos determinar a equação característica dessa matriz 3×3. Os nossos exemplos, em geral, serão 3×3, mas a matriz pode ter tanto ordem maior do que 3, como ordem menor do que 3. Não é? Então, a equação característica é determinante de A menos lambda I igual a zero. Observe que a matriz lambda I, primeiro, a matriz I, identidade, é uma matriz que tem zero em todas as entradas, exceto na diagonal, onde as entradas são todas iguais a 1.
Quando multiplicamos I por lambda, as entradas ficam todas iguais a lambda, e as demais ficam todas iguais a zero. Então, da matriz A, subtrair lambda I é simplesmente tomar A e subtrair lambda da diagonal principal. Foi o que nós fizemos. Da matriz A, subtraindo lambda na diagonal principal. Poderíamos usar a regra de Sarros, por exemplo, para calcular o determinante dessa matriz 3 por 3. Todavia, se vocês testarem, verão que o número de contas é razoavelmente grande. E a chance de errar no meio de uma delas é grande, né? Principalmente quando a gente está usando lápis e papel. Portanto, o melhor é realizar algumas operações elementares que nós sabemos que não alteram o determinante da matriz, para simplificar essa matriz aqui e calcular o determinante de forma mais simples. Por exemplo, olhando para essa matriz aqui, a gente observa que se a esta primeira linha adicionarmos esta, aqui ficaremos com 1 menos lambda. Quando a esta eu somo este, fica 0. E quando a menos 6 adicionamos este, fica 1 menos lambda. Ou seja, esta operação elementar, que não altera o determinante da matriz, leva essa matriz nessa. E aqui nós estamos usando barras verticais para delimitar a matriz, para indicar o seu determinante. Ora, esta linha é como se toda ela estivesse multiplicada por 1 menos lambda, e podemos, então, tirar 1 menos lambda fora do determinante da matriz, ficando aqui, então, com 1, 0, 1. Já simplificamos bastante, e mais, já sabemos que o lambda igual a 1 zera este fator e, portanto, zera o lado direito dessa expressão. Ou seja, lambda igual a 1 é uma das raízes da equação característica. Já achamos, então, um dos autovalores, que é lambda igual a 1. Esse é o ideal. Se a gente conseguir colocar em evidência lambda menos um número. Aqui, você diria, não, mas aqui eu tenho número menos lambda. Bom, mas se eu multiplicá-lo por menos 1, eu terei lambda menos 1. Não é? Então, 1 é um dos autovalores da matriz. E aqui poderíamos, por exemplo, desenvolver essa determinante pela primeira linha. Mas a gente observa o seguinte, que se a esta coluna nós adicionarmos menos esta, ou subtrairmos a primeira, não é? Nós vamos chegar, então, se eu pegar esta coluna e subtrair a primeira, vai dar 0, 0, menos 1, menos lambda, que é o que temos aqui. Agora sim, essa é uma matriz triangular inferior, e nós sabemos que o determinante de uma matriz triangular inferior é o produto das suas entradas diagonais. É 1 vez menos lambda vezes menos 1 menos lambda. Então, esse menos com esse aqui vai dar o lambda que multiplica 1 mais lambda. E esse 1 menos lambda já está aqui em evidência. Portanto, aqui temos as três raízes, temos um polinômio do terceiro grau, né? Se a gente efetuar esse produto, obtemos um terceiro grau, e aqui já temos esse polinômio fatorado. E isso é ótimo, porque se lambda menos 1 for 0, eu já tenho, então, uma raiz da equação polinomial, que é lambda igual a 1. Esse fator me diz que 0 é outro autovalor, porque se eu substituir lambda por 0, anulo esse fator. E aqui, se fizermos lambda igual a menos 1, anulamos esse fator. Então, as três raízes desse polinômio são, colocando em ordem numérica crescente,
Não é necessário, mas faremos aqui. Um dos autovalores é -1, o outro 0 e o outro 1. E vamos agora calcular os autovetores correspondentes a esses autovalores. Primeiro, correspondente a λ1 igual a -1. Ou seja, precisamos substituir lambda por λ1 na equação A menos λi x igual a 0. Substituir o lambda por λ1. Que nesse exemplo, o λ1 é -1. Então, λ1 vezes a identidade é uma matriz diagonal com todas as entradas diagonais iguais a -1. Então, subtrair de A esta matriz é adicionar uma unidade a cada entrada diagonal. Adicionar uma unidade a cada uma dessas entradas. Então, vai ficar -6, 1 e 8. Que é essa matriz aqui. Ora, esta é uma equação homogênea, que a gente sabe que tem a solução trivial, né? Uma solução é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Mas, agora, o determinante dessa matriz é 0. Porque foi assim que nós determinamos o λ1, exigindo que essa matriz aqui tenha determinante nulo. Então, essa equação possui solução não trivial. Como é que a gente determina? Escalona, tá? E resolve as equações, a equação escalonada. No caso desta matriz, quando a gente faz o escalonamento, a gente obtém essa matriz aqui. Quando a gente multiplica essa matriz por x, y, z igual a 0, essa segunda linha aqui diz que 2y tem que valer 0. Se 2y tem que valer 0, o y é 0. Se o y é 0, menos 6x menos 6z igual a 0. Ou seja, x mais z igual a 0. Né? E se x mais z igual a 0, então, escalonando, os coeficientes, obtemos a equação matricial, que aqui está, cuja solução é y igual a 0, e que é a equação correspondente a essa segunda linha, e menos 6x menos 6z igual a 0, né? Ou seja, x mais z igual a 0. Ou x igual a menos z, né? Ou podemos colocar o z aqui do lado esquerdo e deixar o x como variável livre, onde x é uma variável livre, de modo que a gente vai ter soluções não triviais. Né? Então, toda solução não trivial desta equação é da forma que aqui está. O x é livre, o y é 0 e o z é menos x. E eu coloquei o x em evidência.
Então, observe como x é livre, há uma infinidade de autovetores correspondente ao primeiro autovalor. Basta o x aqui, que estou apontando, ser diferente de zero. Não é? Mas, embora exista uma infinidade, todos eles são múltiplos desta matriz. Então, todos eles são múltiplos dessa matriz. Vamos ao segundo autovalor e achar os autovetores correspondentes a esse outro autovalor. Né? Aqui, no caso, o λ2 é zero, de modo que o A menos λ2i de x é o próprio A. Né? Ou seja, quando um autovalor é zero, é porque o determinante da matriz é zero. Resolvendo exatamente como fizemos no caso anterior, aqui AX igual a zero. Então, toda a solução desta equação homogênea, se vocês fizerem as contas, vai ser um múltiplo desta matriz aqui. Fazer exatamente como fizemos. Escalona a matriz A, vai ver que, por exemplo, o x é uma variável livre, podemos colocar o x do lado direito e colocar lá como uma variável livre, e aí, então, ou até o y aqui, como variável livre, e ver que o x é 2y e o z é menos 2y. Então, todas as soluções são múltiplos desta aqui. Então, tem uma infinidade, o zero, que está aqui, que é um autovalor, tem uma infinidade de autovetores, mas todos eles são múltiplos deste aqui. Para o terceiro autovalor, λ3 igual a 1, também temos uma infinidade de autovetores correspondentes às soluções desta equação homogênea. Então, λ3 vale 1, de modo que essa matriz é A menos I. Pegamos a matriz A e subtraímos uma unidade das entradas diagonais. Resolvemos essa equação e vemos que toda a solução dessa equação é um múltiplo dessa. Fazendo mais um exemplo, agora apresentando uma matriz com várias entradas nulas aqui, aí fica mais fácil calcular o seu polinômio característico. O polinômio característico é determinante de A menos λi, que é o determinante dessa matriz, da qual nós subtraímos lambda da diagonal principal, que é essa matriz. Ora, desenvolvendo essa matriz pela primeira linha, pode ser pela primeira coluna, tanto faz. Só essa entrada é diferente de zero. Então, fica essa entrada multiplicada pelo determinante da matriz obtida retirando esta linha e esta coluna. Essa é uma matriz 2 por 2, é fácil calcular o seu determinante. É o produto dessas duas entradas e menos o produto dessas duas entradas, que dá esse polinômio do segundo grau. Observe que aqui já temos um fator, 3 menos lambda, que nos informa que lambda igual a 3 é uma raiz da equação característica. Então, lambda igual a 3 é uma raiz. Portanto, não é interessante efetuar o produto aqui, porque iríamos chegar a uma matriz de grau 3, desculpe, um polinômio de grau 3, e aí ficaríamos mais encalacrados, né, para determinar suas raízes, sendo que aqui eu já tenho uma delas. E aqui eu tenho um polinômio do segundo grau, cujas raízes podem ser calculadas usando a fórmula de Bhaskara, que a gente conhece de longa data. Não é? Então, aplicando a fórmula de Bhaskara,
a esse polinômio do segundo grau, vemos que é essas 2 lambdas aqui, que são números complexos agora, né, onde I é a unidade imaginária, elevado ao quadrado vale menos 1, são raízes desse polinômio. Portanto, o polinômio original, vamos aqui pôr o menos em evidência, pôr o lambda primeiro, lambda menos 3. Então, pode ser escrito como sendo menos lambda menos 3, o que multiplica lambda menos uma das raízes, que multiplica lambda menos a outra raiz, que é menos 7 menos 4i. E, portanto, nós temos 3 valores, né? 2 complexos e 1 real. Poderíamos até colocar primeiro o real, né? E depois os autovalores complexos. A ordem que a gente coloca não altera em nada, né? Não altera em nada. Ah, sim. É que eu pus lambda 1 e lambda 2 aqui. Bom, vamos escrever lambda 2 e lambda 3. E dizer aqui, já sabemos que lambda 1 igual a 3 é um autovalor de A. Tá? Agora, os outros autovalores são as raízes deste polinômio de segundo grau, que podem ser calculados usando Bhaskara. Calculamos aqui e aqui eles estão. Então, vou pôr o sinal mais primeiro, para bater com o que escrevemos aqui embaixo, e menos aqui. Portanto, os autovalores são esses 3 aqui. Os autovalores complexos desempenham um papel importante na física e na engenharia, mas nesse ponto do assunto, vamos esquecê-los por um momento e tratar apenas de autovalores reais. Vamos, então, determinar os autovetores correspondentes ao autovalor lambda igual a 3. Então, vamos tomar aqui os autovetores correspondentes a lambda 1, que serão as soluções não triviais desta equação homogênea. A matriz A menos lambda 1i, lambda 1 é 3, não é? Então, basta pegar A e subtrair 3 unidades das suas entradas diagonais. Chego a esta matriz que claramente notamos que ela é singular, porque a primeira linha é toda zero. Bom, escalonando essa matriz aqui, observe que se a esta linha a gente subtrair 5 vezes esta, zero aqui. Zero aqui. Então, quando eu subtraio 5 vezes 5 dá 25. Só que eu vou subtrair, ficar mais 25, fica 32 aqui. Como aqui ficou zero, eu posso dividir essa linha por 32, fica 1 aqui. Aí, adicionamos a esta linha, 5 vezes essa, vai ficar 1 e 1 aqui. Ou seja, o y vai ser zero, o z vai ser zero e o x qualquer. Não é? O x vai ser qualquer. Então, escalonamos a matriz, né? Viram que, às vezes, não vale a pena a gente simplesmente querer anular essa entrada, dividir por 7 e anular essa entrada. Dá uma olhadinha, às vezes, fica mais simples, por exemplo, zerar aqui.
adicionando a essa linha ou subtraindo desta linha 5 vezes esta, dá 0 aqui. E aí, qualquer que seja o número aqui, eu posso dividir essa linha por esse número para que ele fique igual a 1. E aí, zerar essa entrada e chego nessa forma escalonada. Não é? Essa linha diz que o y tem que ser 0, esta linha diz que o z tem que ser 0, e o x? Não há restrição nenhuma sobre o x é livre. Então, temos uma infinidade de soluções, todas elas da forma x00, podemos colocá-lo em evidência. Então, todo autovetor é dessa forma, basta o x ser diferente de 0. E, portanto, todo autovetor correspondente ao alto valor λ1 igual a 3 é múltiplo dessa matriz aqui. E há uma sugestão de exercício que seria interessante o aluno dar uma lida, tentar resolver, não é? E vamos, então, parar o vídeo por aqui, para no próximo falar um pouco sobre as raízes de um polinômio, já que o polinômio característico, que fornece os autovalores são as raízes do polinômio característico. Então, continue conosco no próximo vídeo.